Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui você encontra tudo sobre as novelas mexicanas que tanto amamos. Temos spoiler, notícias e resumos. Desde 2020, trago esse conteúdo mexicano incrível para vocês. Continuem nos acompanhando. Convido todos vocês para se inscreverem no nosso canal e deixarem seu like para não perderem nada. Luciana pede que Rodrigo fique ali. Rodrigo a beija. Eles se amam, com a profunda paixão que há entre eles. Roselena diz a Constanza que sempre sentiu isso, uma rejeição a Luciana, mas tem uma esperança de ser um engano da vida. Constanza diz que isso é verdade. Luciana é filha de Aurora, por isso se parece tanto com ela. Roselena quer averiguar tudo, antes. Constanza diz que essa moça é a filha que Cláudio Linares pensa que está morta e diz para a irmã confessar a verdade, pois não tem outro jeito. Roselena diz que não dirá a verdade nunca. Constanza diz que ela tem obrigação de fazer isso. Roselena quer afastar Luciana de sua família e pede ajuda da irmã. Constanza diz a Roselena que Luciana não está sozinha e tem paz que pode vir defendê-la e neste momento será descoberto tudo. Madalena conta para Paz tudo relacionado à casa dela e ao encontro dela e o advogado com Aquiles. Julieta diz a Clara que espera que Roselena se recupere logo e não vá morrer para deixá-las assim. Clara diz que poderá apagar as fotos. Julieta diz a Clara que Roselena é bem exagerada e deve não ter nada. Clara diz à mãe que elas poderiam ir no povoado atrás daquele velho para prejudicar a Luciana. Vicky fica morrendo de preocupação por Roselena ter parado no hospital. Aldo diz à moça que não é culpa dela. Aldo pensa que Maximino não dá conta de um mulherão como Vicky, mas ela diz que ele dá sim. Maximino pergunta a Matilde o que Roselena quis falar com a irmã dela. Matilde diz que ela queria falar sobre Luciana. Patrício diz ao pai que sua mãe pode ter baixado a pressão por qualquer coisa e não acha que a culpa foi de Stella. Depois de terem feito amor, Luciana e Rodrigo estão deitados na cama, abraçados. Luciana diz que não para de pensar no que Sabina a disse, a bruxa do seu povoado, e tem tanto medo dela ter razão. Rodrigo diz que nada nem ninguém pode contra o amor deles, que existe entre eles. Luciana diz que acredita, porque sente tanto amor, que não cabe na sua alma. Rodrigo pede que ela deixe de se preocupar e pensa que eles dois vão se amar sempre, que ele vai estar com ela até o fim de suas vidas e ninguém irá separá-los, nunca. Luciana fica mais tranquila e aperta o homem. Maximino está indo para o quarto e liga para Vicky. Aldo não deixa Vicky atender o telefone. Estela diz a Matilde que falou para Roselena o nome da mãe de Luciana e o sobrenome. Matilde fica surpresa e diz a Estela que imaginaria que isso iria acontecer. Velha doida, Brígida chega ali e pega Matilde falando com a irmã no telefone. Matilde se despede da irmã. Brígida pergunta a Matilde o que Estela fez com a senhora. Matilde diz a Brígida que ela não sabe de nada, ou talvez sim, mas só sabe incomodar todo mundo. Roselena diz a Constanza que não pode revelar a verdade, e Paz jurou que nunca diria nada. Roselena diz que Paz era a única que poderia descobrir a verdadeira origem de Luciana. Constanza diz a Roselena que a verdade está se revelando por si só, e Luciana vê a casa dela da forma mais inesperada, e pede que a irmã entenda e não tape o sol com a peneira. Roselena pede ajuda da irmã. Constanza pergunta como, já que guardou silêncio por tantos anos. Roselena pede que ela afaste Luciana de sua vida, de sua família. Constanza diz que Rodrigo está agora com Luciana. Roselena, chorando, pede ajuda à irmã para separá-los. Cláudio Linhares liga para Constanza e fica sabendo que Roselena foi para o hospital. Roselena chora e se contorce quando fica sabendo pela irmã que Cláudio Linhares está no telefone. Violeta inicia sua apresentação na boate e começa a dançar e cantar. Serena chega à boate e vai atrás de Violeta. Ivan chama Serena para irem no seu escritório. Lastra está no escritório principal, observando a imagem das câmeras de segurança da boate. Lorenzo se junta a Vicky e Aldo no salão do cassino. Observando as câmeras, Lastra acha que Lorenzo e Aldo estão armando algo e vai investigar. Maximino recebe os dados dos lucros de sua boate. Patrício sonha acordado, onde vê Luciana e Rodrigo se amando. Luciana acaricia Rodrigo e beija a testa dele. Ela sai da cama, se cobre com um mantinho e senta no chão da sala, com lágrimas nos olhos. Rodrigo acorda e percebe que Luciana não está na cama. Rodrigo, de cueca, vai até Luciana e fica do lado dela. Luciana diz a Rodrigo que está emocionada e sente muito amor dentro dela, que já não cabe mais.
Rodrigo pede que ela não chore, pois o amor que tem entre eles é o que sempre fará eles felizes. Luciana diz que depois daqueles momentos maravilhosos com ele, o que vier depois já não importa. Rodrigo diz que não vai permitir que ninguém se meta entre eles. Ele sabe que ela sente culpa por eles terem já feito amor, mas Deus está com eles. Luciana pergunta se Rodrigo irá amá-la por toda a vida. Ele diz que sim, toda a vida, e se deita com ela. Roselena chora preocupada, caso Cláudio já saiba que Luciana é filha dele. Constanza pede que ela se tranquilize, pois ficará com ela até amanhã. Roselena tem um surto. Roselena diz a Constanza que Luciana e Rodrigo estarem juntos é um pecado, porque Luciana é filha de Aurora e Maximino. Constanza pergunta a Roselena de onde tirou essa barbaridade. Roselena diz que é verdade, e por isso deu Luciana, e não suportava tê-la por debaixo do seu teto, enquanto Aurora e Maximino a enganavam. A enfermeira chega no quarto. Roselena chora, dizendo que quer sair dali, e está vivendo um pesadelo. Cone manda ela se tranquilizar. Roselena é medicada. Luciana diz a Rodrigo que se o mundo acabasse ou sua vida, daria graças a Deus pelo que viveu nos braços dele. Rodrigo beija Luciana. Luciana diz que o ama. Ele diz também que a ama. Roselena tem um sonho com a Aurora Linhares e acorda assustada. Constanza acalma ela. Clara diz que nesse momento Rodrigo e Luciana estão juntos e ela ali. Clara chama eles de par de infelizes e chora por Luciana estar com um homem que seria seu esposo. Ivan diz a Serena para começar a trabalhar amanhã. Aldo leva Vicky para casa. Aldo diz a Vicky que está apaixonado por ela. Cláudio pensa em Aurora. No dia seguinte, Luciana diz a Rodrigo que estava se despedindo daquele lugar onde foi a mulher mais feliz do mundo. Rodrigo diz que isso não é nada comparado à felicidade que a espera. Matilde diz a Patrício que cada dia ele está melhor e a dá muita alegria. Jana leva o telefone para Patrício falar com Rodrigo. Rodrigo diz a Patrício que ele e Luciana estão muito felizes indo para lá. Luciana diz a Patrício que está muito contente. Patrício manda um abraço para ela. Luciana pede para ele imaginar que ela está lá e que dá um abraço nele. Patrício imagina Luciana chegando no seu quarto, ele se levantando e abraçando a moça. Luciana diz a Rodrigo que depois de chegar na capital, quer falar com Lorenzo e sua mãe, para avisá-los. Roselena diz a Constanza que Matilde tem que explicá-la, pois sabia muito bem que era Luciana e não a disse. Constanza pergunta a Roselena se perguntou a Luciana o nome dela quando a contratou. Roselena se lembra quando Luciana se apresentou a ela, mas não disse o sobrenome, porque ela encheu a menina de perguntas. Oscar visita Roselena e dá flores para ela. Ela agradece, e um tempo depois, Matilde também chega. Roselena diz a Matilde que agora sim elas duas vão conversar. Maximino reclama com Vicky por não ter atendido sua ligação. Vicky diz que a bateria do seu celular tinha acabado. Vicky pergunta como a esposa dele está. Maximino pergunta como ela sabe que sua esposa está mal. Vicky fica nervosa. Paz pede a Madalena para irem à casa de Serápio e vai ligar para o celular de Rodrigo. Procópio vai atrás de Lúcia e entrega uma carta de Aquiles para ela, onde Aquiles convida Lúcia para almoçar na sua casa, às 14h, em ponto. Vicky diz a Maximino que Nicole a comentou da esposa dele. Maximino diz que ela está bem e não sabe o que alterou. Vicky diz que pensou que ela tinha descobrido sobre eles. Maximino diz que isso não poderia acontecer nunca. Bernardo aconselha Paz a esperar a reunião que ele terá com Aquiles para ver o que irá acontecer. Paz diz que gostaria de falar com seus filhos e precisa localizar Luciana. Aquiles dá ordens ao delegado do povoado para dar um jeito de mandar o advogado dos Jacintos ir embora dali. Matilde diz a Roselena que descobriu há um tempo quando o jovem Patrício perguntou a Luciana como se chamavam os pais dela e ela disse Galdino, Jacinto e Paz Flores. Impactada, Roselena diz que não há a menor dúvida e pergunta por que Matilde a escondeu isso. Matilde diz que não quis vê-la sofrer e não queria mortificá-la, martirizá-la. Roselena diz a Matilde que Luciana e Rodrigo são meio-irmãos, pois Luciana é filha de Aurora Linhares e Maximino. Maximino chega ali e pergunta do que Roselena está falando. Rodrigo chama Luciana de princesa o tempo todo. Ele leva ela para o seu apartamento. Ela prefere esperar do lado de fora e não quer entrar enquanto eles não estejam casados pela igreja. Roselena diz a Maximino que está falando da filha que ele fez com a Aurora. Roselena diz a Maximino que essa é a verdade. Maximino nega ter feito isso e pede que ela pare de dizer isso. Roselena diz a Maximino que ele e a Aurora enganaram ela e Cláudio. Já se nota o problema mental de Roselena, que preocupa Matilde.
Clara está de saída. Julieta diz que irá almoçar com Carola e chama a filha para se encontrarem. Depois, Lúcia está toda contente em ir à casa do vampiro Aquiles. Rodrigo diz a Luciana que sabe que ela se incomoda, mas não tem outro lugar para eles ficarem, a não ser aquele AP. Luciana pede que ele entre e ela espera ali fora. Lúcia chega à casa de Aquiles. Arite vai à casa de Madalena e diz a ela e Paz que viu Dona Lúcia bem presumida e alegre, indo à casa de Aquiles. Madalena diz a Paz que Aquiles está convencendo Lúcia a negociar. Roselena surta novamente e diz a Maximino que aquela bebê era filha dele. Maximino pede que a esposa não calunie a Aurora. Roselena chama de cínico por defender a Aurora. Maximino diz a Roselena que é por isso que ela está doente, pela absurda obsessão, e por mais que passem os anos, ela continua com o mesmo. Maximino diz que entre a Aurora e ele nunca houve nada. Roselena diz que nada do que ele disser fará ela mudar de opinião, e ele a enganou com a Aurora. Maximino pede para ela parar de imaginar coisas que estão a deixando louca, e diz que nunca houve nada entre ele e a Aurora. Roselena cai no chão e chora muito. Matilde pede que Deus ilumine sua menina. Maximino diz a Roselena que isso é uma fantasia dela. Roselena diz que depois de morta, a Aurora continua roubando a atenção dela. Maximino diz a Roselena que ela é sua esposa, a mulher que ele escolheu, a mãe de seus filhos. Roselena diz que ele nunca a amou. Maximino diz que sempre a amou. Roselena o chama de maldito. Ele diz que ela é sua mulher e nunca teve nada com a Aurora, e mesmo se tivesse tido algo, a bebê já está morta, junto com a Aurora. Roselena, sofrendo, surta novamente e vai agredir Maximino. A enfermeira chega a tempo para levar Roselena para fazer os exames e pede para ela se acalmar e ficar tranquila, e a leva na cadeira de rodas. Maximino está chocado pela doença de Roselena.